dia! Que Deus te abençoe nessa manhã, que você tenha um dia poderoso. Bom dia, bom dia, bom dia! Nós estamos na semana da empatia. E o que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Mas nós estamos aqui nessa semana para dizer que empatia é muito mais do que isso. É gerar conexões poderosas, indestrutíveis, para que você construa um caminho de sucesso. Empatia ajuda a entender os outros, mas também nos ajuda a nos entender melhor. Quando você ajuda o ser humano, outra pessoa, você acaba se ajudando. E hoje eu quero falar de um assunto muito poderoso: o poder daquilo que está oculto. O poder daquilo que está oculto. E o que está oculto? O que nós não podemos ver? O que nós não podemos tocar? O coração das pessoas. Ah, gente, quando nós falamos de coração, é algo que a Bíblia diz que nem nós podemos esquadrinhar. A Bíblia diz que o coração do homem é algo poderoso, mas que nem nós sabemos como lidar com ele. Sabe, mas antes de falar sobre essa arma poderosa, sobre esse poder que nós não conseguimos ver e tocar com as mãos, tá? E com os olhos, quero pedir para você nos seguir nas redes sociais, compartilhar essa live com alguém, clicar aí no joinha, clicar no sininho para que todas as vezes que nós tivermos algo relevante ou postarmos alguma coisa, o YouTube possa te notificar de que algo está acontecendo. Então, o que é empatia? É a habilidade poderosa que transforma o simples ato de ouvir, o simples ato de ouvir em uma verdadeira conexão, principalmente no contexto de liderança, no contexto de relacionamentos, tá? Tem uma frase de Carl Jung que ele diz o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Olha que coisa poderosa! Que coisa poderosa! Às vezes nós queremos tocar as pessoas com métodos, com metodologia, tocar as emoções. Eu vejo muita gente na internet tocando as emoções para vender, para fazer... Não! Quando a gente está falando de gente, a gente precisa ser gente. Jesus ama tanto a gente que ele deixou o seu reino, se tornou gente, veio morar com a gente e um dia vai vir buscar a gente. Então Jesus é gente como nós. Lógico, no sentido da palavra de ser humano, não no sentido de ser Deus, mas, sabe, gente, quando a gente está falando de ser humano, a gente precisa falar com o coração. A gente precisa tocar o coração. E quando eu tenho empatia, principalmente no ambiente corporativo, no ambiente de liderança, quando eu tenho empatia no desenvolvimento de equipes, isso cria um ambiente de confiança e de respeito. Isso cria um ambiente de sinergia. Isso constrói uma rede de relacionamentos fortes, duradouras, saudáveis. Por quê? Porque o que está envolvido são laços genuínos, são laços autênticos. Eu falei essa semana sobre autenticidade. As pessoas sabem quando você está sendo falsa com elas. Elas sabem quando você está com elas por interesse. Elas sabem quando você está querendo simplesmente usá-las. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido, empatia é o caminho para se construir relações duradouras, fortes, autênticas, inquebráveis. E aí, você pode me perguntar, Daniel, como que a empatia pode me ajudar na construção de equipes, de liderança, de sucesso, de resultados? Como eu posso desenvolver, como que eu posso usar
essa ferramenta chamada empatia para alavancar não só a minha equipe, mas também os meus resultados. Como que ela ajuda? Uai, é simples, a empatia, ela tem o poder de aproximar. Ela tem o poder de aproximação, de aproximar o líder com a sua equipe ou com os seus liderados. Sabe, ela tem poder para aproximar o homem da mulher. Ela tem poder para aproximar o pai do filho. Por que muitos pais perdem os filhos? Porque não conseguem desenvolver empatia, não conseguem se colocar no lugar deles. Sabe, eu preciso que você entenda que a empatia, ela demonstra interesse verdadeiro com a pessoa, com os sentimentos que está ao seu redor, e isso gera confiança, isso gera sinergia, isso transforma a dinâmica dos relacionamentos, sabe? Então, eu quero te dizer aqui uma frase de impacto. Um líder forte não apenas lidera, ele entende e valoriza a jornada de quem o segue. Sabe, pessoas não são só resultados. Pessoas não são somente números. Pessoas são pessoas. Lembre-se do que eu disse aqui no início. Domine todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando você for falar de gente, haja como gente. Então não adianta. Se nós desenvolvemos empatia, nós nos tornaremos um líder forte e nós vamos entender e valorizar a jornada de quem nos segue. Sabe, a segunda coisa que a empatia, de certa forma, ela traz dentro da equipe, ela facilita a comunicação autêntica. Sabe, às vezes eu vejo alguns filhos que eles não conseguem ser verdadeiros com os pais. Eles mentem, eles dizem que vão para um lugar e vai para o outro, eles falam que bebeu Coca-Cola, mas bebeu vodka, eles falam que é isso, mas não é aquilo. Sabe por quê? Porque não há empatia. Porque não conseguiu, mesmo sendo filho, mesmo sendo pai, não conseguiu gerar sinergia. Eu vejo pelos meus filhos, às vezes, né? Às vezes eu sou muito durão, muito bravo, e aí às vezes eles têm medo de falar as coisas. Ai, pai, eu quero te falar, mas eu não sei como, medo da reação. Não, então quando há uma empatia verdadeira, isso facilita a comunicação autêntica. Eu pergunto para você, as pessoas que o cercam, as pessoas com as quais você se relaciona, elas conseguem ser verdadeiras com você? Elas conseguem ser autênticas? Por quê? Porque onde há empatia, há espaço para a verdade. Onde há empatia, há espaço para a verdade. Qual é a terceira coisa que a empatia cria dentro do ambiente de liderança, de equipe empresarial? Ela cria conexões verdadeiras de network, né? Então, eu conheço muitas pessoas que têm muitos amigos que têm conexões verdadeiras. Sabe por quê? Porque são empáticas. Eu tenho um colega na trilha, o nome dele é André. Vou falar o nome dele porque eu gosto muito dele, inclusive amanhã nós vamos para a trilha junto. O André é uma pessoa que todo mundo gosta dele. Sabe por quê? Porque ele é empático, porque ele é uma pessoa que, se tem alguém com problema, ele e o líder também. Se tem alguém quebrado na trilha, nós andamos de moto de trilha, né? Então eles param, eles ajudam, eles querem saber, eles buscam água, ele arruma o pneu, ele para a trilha. Então ele se coloca no lugar das pessoas e isso estabelece, sabe, uma conexão com o coração. E quando eu estabeleço conexões com o coração, elas nunca perdem o valor. É por isso que o líder, todo mundo gosta dele. Sabe por quê? Porque o líder é de um coração gigante. Líder,
você é precioso, você... Aliás, o nome dele é Gerson, mas todo mundo conhece ele na trilha como o líder. E por que ele é o líder? Porque ele é um cara do coração. Ele é um cara que cria conexões com o coração, não por interesse. Não por interesse. Agora, e um outro e último ponto que a empatia pode nos ajudar dentro dos relacionamentos, dentro do ambiente corporativo, é um ambiente positivo e colaborativo. Quando há empatia, todos querem ajudar. Quando há empatia, todos querem fazer. Não é somente o líder. Não, é o grupo, é a equipe, todos colaboram, todos querem, de certa forma, contribuir de alguma coisa. E deixando um gancho aqui importante, nós estávamos na trilha alguns meses atrás, a moto do líder pegou fogo. Nossa, foi impactante ver o líder olhando a moto dele, aquela cena, os meninos filmando, porque não tinha mais como apagar. E aí isso aconteceu por volta das 9h30, 10 horas da manhã, e quando foi 2 horas da tarde, 3 horas, nós já tínhamos juntado, todo mundo já tinha juntado dinheiro para comprar uma moto zero para ele. Isso foi assim, fantástico, sabe por quê? Porque o líder, ele forma conexões com o coração, e aí todo mundo queria ajudar, um ajudava com 10, com 100, com 500, com 1000, e foi. Demos uma moto nova para ele. Sabe, isso é maravilhoso, porque o poder de uma equipe está na soma dos sentimentos que unem seus membros. Vou falar novamente. O poder de uma equipe está nos sentimentos que unem os seus membros. Por isso é importante você fortalecer a empatia dentro do seu ambiente de equipe ou corporativo. E por último, a empatia impulsiona o crescimento pessoal e profissional da sua equipe. E lógico, quando nós falamos de relacionamentos, quando nós falamos de relacionamentos fora do ambiente corporativo, isso também gera crescimento pessoal, né? Isso também fortalece as suas conexões. E eu pus uma frase aqui que é muito importante, aqui ó, liderar com empatia é transformar pessoas em suas melhores versões. Poderoso! Poderoso isso, sabe? Se importe com o que é importante para as pessoas. Por quê? Porque somente assim você vai transformar essas pessoas em pessoas melhores a cada dia. E eu quero aqui usar o exemplo muito interessante de Jesus. A Bíblia diz que ele ia para Jerusalém, mas era necessário passar por Samaria. E aí, ele chegou à beira de um poço, do poço de Jacó, por volta das 11 horas, entre 9 e meio-dia. E aquele horário não era um horário das mulheres tirarem água. Aquele horário era um momento em que pessoas que eram desvalorizadas, que eram desmoralizadas, que não eram importantes para a sociedade, iam àquele horário tirar água. E a Bíblia diz que Jesus está por ali e chega uma mulher samaritana. E ele pergunta para ela, ele pede para ela, ele fala para ela, me dá água. E aí ela vira para ele e fala assim, como que você, sendo um judeu, está conversando comigo, que sou uma mulher samaritana? E aí Jesus começa ali, sabe, a conversar com aquela mulher na beira daquele poço, e conversa vai, e ele começa a demonstrar para ela o interesse, você não tem, e seus maridos, e não sei o quê, e vai... Sabe, Jesus ali naquele momento, ele demonstra um genuíno interesse por aquela mulher. A Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria. E eu entendo que só foi necessário ele passar por ali por causa daquela mulher. Jesus queria mudar a vida daquela mulher, ele queria mudar o comportamento daquela mulher, ele queria mudar os resultados daquela mulher. E como ele fez isso? Se importando genuinamente com
ela, com a sua vida, com os seus sentimentos, com os seus comportamentos. Ah, meu irmão, embora ela fosse considerada uma mulher estrangeira, embora ela fosse considerada uma mulher marginalizada, Jesus oferece atenção para ela e diz para ela assim: se você soubesse quem te pede água, eu lhe daria água, e você beber dela, você nunca mais terá sede. Perguntas, ele vai, envolvendo ela num enredo, e quando ela percebe, Jesus está ouvindo as suas preocupações, sem julgamento, mostrando empatia, e o resultado disso é demonstrado no poder da mudança de comportamento que aquela mulher teve. Então, se você não leu essa história, vai lá em João, no capítulo 4, do verso 1 ao verso número 26, você vai poder entender o que eu estou dizendo aqui, né, na prática, porque isso é muito poderoso. Eu, como pastor, nós temos na igreja, além dos meus 2 filhos, lógico, mais pelo menos uns 5 ou 6 filhos de pastores. E eu dou uma atenção especial a eles, sabe? Por que eu dou uma atenção especial a eles? Porque eu sei o quanto é difícil ser filho de pastor. A cobrança que a igreja impõe sobre eles, de como eles devem falar, de como eles devem ser, de como eles devem fazer. Um dia, meu filho, Lucas, ele era pequeno, brincando na igreja, aí o diácono chegou para ele, falou o que para você, Lucas? Para de bagunçar. Para de bagunçar, você é filho do pastor. Para de bagunçar, você é o filho do pastor. Rapaz, quando eu vi aquilo, eu não lembro se eu vi ou se você foi me falar. Falei, eu acho. O Lucas me falou. Aí eu chamei o diácono e falei assim: meu irmão, vem aqui. Talvez você possa pensar assim: o pastor agora vai dar uma bronca no diácono. Não, eu chamei o diácono e disse para ele assim, falei: meu irmão, meu filho é o Lucas. O Lucas não é pastor. O Lucas, ele é filho do Daniel. Lógico, eu sou o pastor da igreja, mas meu filho vai fazer arte como qualquer outra criança, ele vai brincar como qualquer outra criança, ele vai talvez quebrar um vidro, um copo, derrubar uma cadeira como qualquer outra criança. Você pode e deve chamar a atenção do meu filho. Você só não pode dizer para ele que ele não pode fazer bagunça porque ele é o filho do pastor. Não, aí não. Aí não. Então, eu disse para ele: chama a atenção dele como qualquer outra criança, mas não coloque sobre ele uma carga, um jugo que não é dele. O pastor aqui sou eu. Então, eu dou essa atenção especial para os filhos de pastores, eu tento ajudar, eu tento, eu tenho a Miriam, a mãe do Paulinho, deve ter uns 50 anos, né, mais ou menos? Mais ou menos, a Miriam, o pai dela foi pastor de uma igreja, então eu abraço a Miriam, eu cuido do Paulinho, né? A gente está sempre junto, a Miriam sempre abençoa os meus filhos, porque ela fala assim para mim: eu sei o tanto que eu sofri por ter sido filha de pastor. Meu pai morreu, ninguém ajudou, meu pai morreu, no velório já tinha gente brigando para saber quem era. Então eu sei, eu me coloco no lugar deles, e eu procuro ajudá-los o máximo. Eu tenho muita empatia com os filhos de pastores. Então, domingo mesmo agora, um casal chegou em mim e falou: pastor, nós estamos mudando de Primavera, não sei, de Campo Verde, estamos vindo para Cuiabá, nós gostamos demais da igreja, vamos ficar aqui. E ela falou assim: olha, e eu sou filha de pastor. Eu falei: e seja bem-vinda, aquela lá é filha de pastor, aquela ali é filha de pastor, aquilo ali é filho de pastor. Então, falei: seja bem-vinda, vou cuidar de vocês, com muito amor, com muito carinho. Porque isso é empatia. Eles sofrem cobrança, eles sofrem bullying, eles sofrem perseguições, eles sofrem sobrecargas que não deveriam carregar. Então, eu lidero na igreja não só os filhos de pastores, mas também os pastores, lidero também sobre os líderes com empatia, me colocando. Tem hora que eu quero brigar, mas eu não brigo, tem hora que eu quero bater, mas eu não bato, tem hora que eu quero exigir, mas eu não exijo. Por quê?
porque trabalham o dia todo, porque tem famílias para cuidar, porque tem filhos para cuidar. Então, a gente precisa aprender a ser maleável, a criar empatia com as pessoas e se conectar com elas. E eu quero aqui, sabe, finalizar dizendo para você o seguinte: procure ser mais empático com as pessoas, procure ser mais empático com o seu patrão. Você não sabe o que ele está vivendo, as preocupações que ele está vivendo. Procure ser mais empático com seus pastores. Você não sabe o que eles estão passando. Você não sabe. Procure ser mais empático com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. E olha, escute o que eu vou te dizer. Para melhorar essa empatia, entenda, você precisa procurar conhecer a fundo a história de vida, não só dessas pessoas, mas de todos aqueles com as quais você convive. Ah, Daniel, mas isso é muito difícil. Quem falou que ia ser fácil? Ninguém, tá? Então, saber o histórico familiar, saber as suas dores, saber os seus traumas, saber as suas dificuldades, vai te ajudar a não só ser uma pessoa mais empática, mas vai te ajudar a conectar as pessoas e, principalmente, isso vai te ajudar a crescer muito como pessoa, como líder, como pastor, como empresário, como pai, como esposo, como esposa, como filha, em todas as áreas da sua vida. Ok? Então, paz e prosperidade, que Deus te abençoe. Manda essa live para alguém, compartilhe, siga-nos nas redes sociais. Eu te abençoo e declaro sobre você um dia poderoso, uma semana poderosa. Empatia é muito mais do que se colocar no lugar dos outros. É, de fato, se preocupar e gerar conexões poderosas, porque comportamento é tudo. Shalom, paz e prosperidade. Deus te abençoe.